Não acredito no Deus da Bíblia, mas acredito que exista um criador de todas as coisas. Não acredito na teoria da evolução, até porque o próprio nome já diz. Teoria, algo não comprovado. Mas amo seus vídeos, Edson Toshio. Obrigadão, Cristina, só alegria. Obrigado por acompanhar aqui, parabéns por não acreditar no Deus da Bíblia e entendo que você acredite que exista um criador em relação a todas as coisas. Eu já cheguei a pensar assim também, quando eu não era mais cristão, indo bem até no lado, misturando o panteísmo, além do teísmo, eu fazia uma mistura dessas crenças, exatamente pela falta de conhecimento que eu tinha em relação às questões de astronomia, de origem do universo, a questão da teoria do Big Bang, da evolução, além das questões ligadas à origem da vida e tudo mais. E como eu disse, era uma ignorância da minha parte, eu não sabia a respeito. E aí quando a gente começa a estudar, a analisar e verificar as coisas, aí eu acabei realmente vendo que eu estava errado. Por exemplo, quando você diz aqui que a teoria da evolução não é comprovada e é só uma teoria, isso está incorreto. Quando a gente fala de teoria do Big Bang, teoria da evolução, entre outras teorias científicas, como por exemplo a teoria da relatividade de Albert Einstein, tudo isso na verdade é comprovado. A teoria, ela tem esse nome dentro da ciência como o nível mais elevado que nós temos das evidências que provam que aquilo é uma verdade. Você começa, por exemplo, se fosse só uma ideia, é o que a gente chamaria de uma hipótese. A evolução não é uma hipótese, a evolução é um fato. E tanto a evolução é um fato que tem esse livro aí que está aparecendo para você, lançado esse ano pela Academia Brasileira de Ciências, que é A Evolução é Fato, e está disponível aí para você baixar de forma gratuita. E lá você vai entender o que corrobora toda essa questão da teoria da evolução iniciada por Charles Darwin. Então, veja bem, para você entender. Hipótese é uma coisa, teoria é uma outra coisa. Então, quando nós estamos falando sobre teoria dentro da ciência, nós estamos falando de um nível mais elevado de evidências confiáveis, comprovadas ao longo de vários e vários anos, e não apenas por uma área do conhecimento, mas por várias delas, e que provaram, através de diversos cientistas dos mais diversos locais do planeta, utilizando a metodologia científica confiável, de que aquilo é verdade. Isso ganha o status de teoria. A gente não chega lá do nada. Você tem toda a parte, desde o levantamento de hipóteses, aí sim, eu acho que deve ser isso que explica tal situação da natureza. Então você levanta a hipótese. Através desse levantamento da hipótese, você analisa os dados já existentes, você analisa a literatura, você tem uma base já de conhecimentos para você poder analisar se aquela sua hipótese bate para explicar determinada questão. Ok, como você vai fazer isso? Você vai criar um método para que esse experimento que você há de realizar realmente se verifique se aquela hipótese é uma verdade ou não. E aí, se não for, você vai descartá-la e vai criar uma nova hipótese para procurar explicar aquele fenômeno da natureza. Entendeu? E com esse método, você vai pegar, colocar em prática, experimentá-lo, usar em laboratório a metodologia específica que for de acordo com a área da ciência. E assim você vai coletar os resultados, fazer a análise desses resultados e chegar à sua conclusão. Show de bola! Esse método que você fez, você vai pegar e vai publicar esse trabalho. E esse trabalho sendo publicado com revisão por pares, pessoas que não te conhecem, que dominam do conhecimento e que vão analisar se aquilo realmente que você está publicando tem respaldo e tudo mais, isso vai ser publicado. Uma vez sendo publicado, outras pessoas, cientistas, vão poder pegar, analisar o que você fez e vão praticar aquilo que você realizou para verificar se você não está tentando enganar alguém. Se você não está fazendo o método de forma incorreta, se aquilo que você publicou dos dados realmente são verídicos. E é isso que acontece na ciência, porque aí o pessoal vai pegar e analisar, será que é isso mesmo que está no artigo? Aí o pessoal vem para descer a lenha mesmo, para analisar se aquilo realmente faz parte da realidade. E eles vão praticar. E se praticarem e não der o resultado, errou, tá? Incorreto. Você vai ter que pegar, descarta essa hipótese. Você falou que era verdade, só que aqui não é. E aí vai vindo outros e assim cai por terra as hipóteses. Agora, o que acontece com a teoria da evolução? E também com o do Big Bang? E também com a relatividade de Albert Einstein, entre outras? As evidências, por vários pesquisadores, só provam que ela é real.
E quais outras áreas vão provar estas questões? Por exemplo, várias áreas que corroboram essas pesquisas. Você vai ter a biologia, genética, antropologia, paleontologia, você vai ter a parte ligada à geologia, entre outras áreas do conhecimento, que realmente comprovam, por A mais B, além dos fósseis, exames de DNA, entre tantas outras coisas existentes e todo o sequenciamento genético, você realmente tem comprovado que nós evoluímos por meio da seleção natural para chegarmos nas formas de vida que nós temos hoje. E isso é uma verdade, isso é um fato, não é algo não comprovado, entendeu? Assim sendo, o que eu peço é, dá uma lida, estude, analise, você vai ficar estupefata com esta realidade. E isso tudo, esse conhecimento científico, é que nos permite, por exemplo, ter vários tratamentos para doenças, vacinas que são desenvolvidas. Por quê? Porque essa evolução acontece, nós entendemos como funciona a parte biológica, a comunicação com as células e tudo mais, e todos esses estudos e conhecimentos que nós temos não só nos permitem melhorar a questão da saúde, nós temos uma vida melhor e tal, mas não é só isso. Você não encontra Deus em lugar nenhum. Não tem nenhum criador dessas coisas. Você entende que, através de todos os estudos da natureza, nada, absolutamente coisa alguma, depende de um Deus ou de uma deusa. Nada, nada, absolutamente nada depende de Deus algum. Nada no universo. Não é interessante isso? E é por isso que quanto mais você estuda, mais você vai pegando e vai ficando mais cético. Uma pessoa que vai pensar melhor de forma mais crítica. E que não vai aceitar qualquer coisa que as pessoas tragam. Inclusive, vai fazer aquilo que eu recomendo. É você desafiar as suas próprias crenças. Entender que Deus é esse que você acredita. Quais são as características dele ou dela. O que ele faz ou deixa de fazer? Você se comunica com ele ou com ela? Ela te responde? Se não, por que não responde? Quais são as características dela? Se ela criou todas as coisas, onde ela está agora? Por que ela vazou? Digamos que ela existisse, que nem eu acreditava. Então ela criou tudo, deu vida, fez um monte de coisa, e aí ela pegou e vazou, bem no momento que a criação mais precisava. Por acaso o ser humano ele nasce pronto? Não, você sabe que não. Aí, na hora que nasce ali, vazei. Dane-se. Estão nem aí. Se virem. Analisa como é a cadeia alimentar dentro da natureza. Imagina que alguém deu vida e fez com que funcionasse desse jeito a natureza. Aí pega e vaza. Danem-se, eles que se comam uns aos outros. É assim. Então seria um Deus que não presta. Entendeu? É um Deus que não vale a pena você adorá-lo, que não vale a pena você respeitá-lo. Se existisse uma entidade que tivesse criado as coisas, ela não prestaria para nada. Ela simplesmente abandonou. É igual um pai ou uma mãe que teve o filho, pega e joga no lixo e vai embora. E aí, você vai respeitar alguém assim? Não. Você quer saber de alguém assim? Dane-se. Você simplesmente teve a sorte de sobreviver, porque muitos acabam morrendo, né, dos bebês. Do mesmo jeito é com o ser humano, do mesmo jeito é com seres vivos todos. Então, analise, estude a ciência, compreenda essas diferenças em relação a quando a gente fala o que é teoria, o que é uma hipótese, entre outros tipos de termos que são utilizados dentro da metodologia científica, e assim você vai ver que é tudo comprovado. E é sensacional, é formidável. Beleza? Obrigado aí pelo apoio, tamo junto e até mais.